Olha, essa semana uma decisão polêmica do STF gerou muita discussão, é sobre o porte de maconha. Muitos questionamentos, inclusive até de briga de poder, né? Afinal, o STF tem esse poder, não seria o legislativo que teria que tomar uma decisão semelhante? O advogado constitucionalista César Wolff está aqui com a gente para a gente falar um pouco mais sobre isso. Bom dia, César. Muito obrigado pela participação, doutor. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Agradeço o convite. Bom, afinal, houve uma interferência do STF sobre o poder legislativo? Sempre há, Jorge. Sempre há. Essa relação ela é sempre conflituosa. E é bacana a gente falar sobre isso, Jorge. O tema está aí palpitando, né? E a gente tem também os políticos também jogando uma certa gasolina, que é próprio do debate político, é esse. Ainda mais no ano eleitoral. Tá o prato cheio, né? Mas sempre há essas interferências, sabe, Jorge? Não existe uma linha clara, não existe. Pode ler a Constituição de trás para frente e de frente para trás. Não existe uma linha clara da onde vai, até onde vai a competência do Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? Isso é importante, então a gente precisa ter isso em mente. Por isso elas se misturam. E qual é o limite disso? É por isso que o Montesquieu, né, lá no racionalismo, no iluminismo, na obra dele, O Espírito das Leis, ele diz o seguinte: o poder do Estado é algo muito forte, porque tem intervenção sobre as pessoas. Certo. Tem a força pública, né? O poder do Estado é muito forte. O ser humano, a história da humanidade é o homem subjugado aos poderosos. E veio o Estado para tentar organizar o exercício da força, do poder sobre as pessoas. Eu não quero entrar aqui a fundo, eu só quero dizer o seguinte: o que ele entendeu, Jorge, para o ouvinte vir com a gente? Divide em 3 forças para não deixar na mão de um só. Porque antigamente era o rei, o soberano, o imperador. Divide em 3. Porque a ideia é de que todos eles vão tentar exercer o poder, e ao tentar exercer cada um o seu poder, um controla o outro. Então não é algo estático. Sempre alguém bota a cabecinha de fora. A tendência é que vem o outro e corrija, sobreponha. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora desta semana, concluída ontem, na quarta-feira, Ontem, 26. Concluída dia 26. Valendo hoje, né? Valendo hoje, 27 de junho. A decisão de ontem, o Congresso Nacional, um pouco impulsionado pelo Senado, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tenta aprovar uma alteração na Constituição, via PEC, para dispor um pouco diferente do que o Supremo decidiu. Então, veja, há sim interferência. Claro, sempre há, mas as funções são diferentes. E aí eu acho que vale a pena a gente entender aqui o que aconteceu. Em 2006, último ano do primeiro mandato do presidente Lula. 2006. Entrou em 2003. 3, 4, 5, 6, certo? Certo. Mudaram a lei de drogas no Brasil. Houve uma polêmica na época, mas não muita. O presidente se reelegeu com tranquilidade, era um outro momento. E o que se decidiu lá? Para o bem e para o mal. Congresso Nacional com sanção do presidente. O usuário não vai preso. Ponto. O usuário não vai preso. E agora? É que o Congresso, o Poder Legislativo, ele tem o poder de fazer as leis. Só que a lei você faz sempre para frente. Para, vamos dizer assim, para aplicar para o que vier a acontecer depois que ela é publicada, correto? Correto. Você não sabe as nuances, como vai ser o dia a dia na prática. Você imagina uma coisa ideal, a arte do possível, porque tem direita, tem esquerda, centro, ela passa como dá no debate lá do parlamento. A lei não sai perfeita, ela sai do acordo de vontade, acerta aqui, ajusta ali, solta uma emenda para cá, uma libera outro dinheiro para lá, não é assim, Jorge? É assim que funciona. A gente sabe, porque vocês fazem a cobertura, a gente lê isso aí, né? Enfim, qualquer lugar do mundo, passa como dá. Aí o judiciário tem que aplicar. Porque a justiça, ele não está olhando o caso geral, ele está olhando cada caso concreto. Nós temos 15 mil juízes aí no Brasil, todo dia com questão de droga. Há quem diga que no tráfico, 70% dos presídios no Brasil é droga, o Jorge. E aí começa, né? E o que faz a justiça? O que ela vai fazer com um crime, usuário, quem usa droga, o que ele, no caso foi maconha, né, para o nosso ouvinte entender, o que eu faço com um crime que o legislador em 2006 diz, um crime que não tem pena de prisão.
Então, eu acho que o efeito prático, Jorge, prático, não é tão grande quanto alardeia alguma aula dos políticos. Na prática, o que o Supremo diz ontem foi o seguinte: pegou com maconha, aí estabeleceram até uma quantidade. 40 gramas. 40 gramas. Em princípio. Não quero também dizer que se ele tiver com balança de precisão, rede de contato, que induza a entender que naquele momento o estoque do traficante estava em 35 gramas, mas percebe atividade de compra, de venda, de intermediação, vai responder por tráfico, tá? Vou deixar bem claro aqui. Então 40 seria uma linha assim, em princípio vai ser seguida a linha de 40 gramas. 40 consumindo, né? Para uso próprio. Uns dizem recreativo, para uso próprio. Pegou com maconha, vai perder a droga, vai ser levado, vai ser marcado audiência nos juizados, vai ser advertido. É isso que vai acontecer. Não vai para cadeia, mas já não ia para cadeia. Desde 2006 não pode ir para cadeia. Então, na prática, a decisão do Supremo diz o seguinte: a gente não vai tratar como um delito que já não era cadeia. Mas então o que mudou? Mudou que a ficha criminal dele, Jorge, não vai ser registrada, não vai sujar a ficha criminal. Porque imagina um ouvinte, vamos fazer um exercício, Jorge. É um exercício que nós temos que fazer. Poxa, tem um adolescente lá. Até os 15, 16 fez umas besteiras. Ele está se acertando, mas chegou na idade da razão. 18. Teu filho. Andou lá com uma rapaziada que não era para ter andado. Mas nem todo dia a gente consegue controlar. Tu vai trabalhar. Daqui a pouco foi pego lá com um baseado. Poxa, sabe o que ia acontecer? Hoje acontece. Vai sujar a ficha dele. Como ele vai trabalhar? Ele nem começou direito a vida profissional dele. Por causa de um baseado, ele vai ter uma ficha suja. Vamos pedir ficha de antecedentes criminais. Está aqui, respondeu por crime de usuário de droga. Na prática era isso, porque para cadeia ele não iria de qualquer jeito. Não iria de qualquer jeito. Mas a ficha dele ia ser suja. Então nós temos que entender. A droga não está liberada no Brasil. Ela é ilícita. Os ministros falaram isso 20 vezes, 30 vezes no julgamento. Eles reconheceram no julgamento. Quem assistiu a sessão ontem, que eles fecharam a tese, o que eles disseram ontem? É um caso difícil. Eles falaram, o ministro Gilmar falou, o outro falou. Eles reconheceram, é difícil, não é unânime. Mas a questão é, o que se faz com um crime que não tem cadeia? Essa era a discussão ontem. Mas foi em 2006 o Congresso Nacional que decidiu assim. Não está impedido de decidir diferentemente. Mas será que nós realmente vamos sujar a ficha de um jovem de 22, antes de 18 não, porque ele não responde por crime antes dos 18, a idade da razão. 18, 19, 20 anos, nós vamos fichar a ficha criminal. Para quê? Só para fichar ele? Porque ele já não iria para a cadeia? Então o efeito prático é esse. Havia uma pena de prestação de serviço à comunidade, né? Mas para que essa pena se já não cabia prisão? Aí ele não cumpria a pena, porque marcava lá, você vai fazer atendimento lá numa entidade beneficente, como ônus. Ele não ia. Aí o que tu faz? Então manda para a cadeia, que é o que se faz nos outros crimes. Não, na cadeia não pode. Então, Jorge, eu queria deixar claro aqui que o Supremo, a gente pode fazer a crítica, deve invadir um pouco, mas ele fez uma racionalização sobre aquilo que foi decidido em 2006. E isso nós temos que ter claro, desde 2006. 2006, nós estamos em 2024. Esse caso chegou no Supremo em 2011. Estava sendo julgado desde 2015, há 9 anos em debate. É difícil, sim. Acho que a gente tem que acompanhar. Acho que chama, inclusive, a sociedade para os problemas da droga, que não se tornaram listas no Brasil. Mas nós não vamos mais fichar o usuário. É isso que vai acontecer. Mas vai responder, vai ter que ir para a delegacia. Por que vai ter que ir? Porque tem que olhar que substância que é. Vão ter que olhar, vão ter que ter a balança para saber quanto que estava. Tem que olhar as circunstâncias. Então, assim, tem que fazer uma revista pessoal ou no automóvel. Quer dizer, não está liberado. Né? Ao contrário, deixar bem claro, é um ilícito administrativo. Para a ação da segurança pública não mudou nada, né? O que vai mudar é uma audiência de custódia ali que vai definir se era apenas usuário ou estava fazendo uso da droga para venda, né? Para comércio, que daí muda toda a situação. E lembrando que ele não pode comprar, né?
quem vender, né, é que você não consegue pegar o ato da venda. Se pegou o ato da venda, o traficante vai preso e o crime é equiparado a hediondo. Né? Ou seja, progressão de regime mais difícil e tudo mais. Né? Doutor, uma preocupação esses dias eu estava na praia, tinha um cara fumando, um casal, fumando no nosso lado, na areia da praia, em um local que era de exploração comercial. O garçom teve que chegar e pedir pro cara, pelo amor de Deus, apaga isso aí que está incomodando quem está aqui em volta. A preocupação isso não vai crescer? Isso não vai incomodar o cidadão no dia a dia? Eu acho que esse debate ele foi longo, ele é extenso. Né? O acordo nem está publicado. A gente vai chamar atenção. Há uma grande preocupação dos ministros de que isso não aconteça. Eles no final fizeram lá declarações, pediram políticas públicas, mandaram regulamentação para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Sabe, Jorge, está proibido o uso, continua sendo crime, e aí vai ser fichado, o uso em locais públicos. Aliás, Jorge, beber em praça pública não é um bom exemplo também para a sociedade, né? Porque há quem não beba. Tá, mas nós E há crianças e adolescentes aí nas nossas praças, né? Mas nós temos cervejaria em praça pública, né? Como é que tu explica isso para o cidadão que ouve isso, que diz assim, ó, não pode beber em praça pública, e ele passa numa praça e vê uma cervejaria? Tá vendo como é complexo? A gente tem que ter cuidado com as discussões. A gente não aceita o usuário de droga em praça pública e não tem que aceitar. E a gente não consegue debater, né? A venda de bebida alcoólica. Por exemplo, existe uma lei estadual que nenhuma escola pública pode tomar bebida alcoólica. Eu me lembro de uma época lá, longínqua, que nas universidades se vendia cerveja dentro aliás, do campus. Era o que incrementava recursos para as APPs de escolas. Era bebida. Depois vinha uma discussão nos estádios de futebol. Depois as festas de igreja e por aí afora, né? Sabe, ouvinte, muito se estuda sobre isso. Vamos entender uma coisa. O direito penal, eu tenho que cuidar com as palavras, porque hoje pode ser mal interpretado, né? É normal. Mas o direito penal nós temos que deixar para as questões que são realmente graves. Por quê? Porque o direito penal, primeiro, sem uma pena de prisão, não tem sentido. Gente, é cara a jurisdição criminal. Olha o aparato da polícia. Vejam vocês, cada policial desse tem uma arma, tem um colete, um regime de horário que é caro para manter. Eles fazem aquele revezamento, aqueles horários diferentes. Uhum. Né? Tem todo o sistema prisional, caríssimo. Não é barato construir uma penitenciária. Nós fizemos aqui, Jorge, eu era presidente da OAB até 2015. Foi uma luta hercúlea. Diziam, nenhuma cidade quer presídio. A gente dizia, não adianta, existir um sistema todo de polícia, todo de justiça, e no final não tem aonde colocar com segurança. Porque todos vão sair um dia, não existe prisão perpétua no Brasil. Então nós temos que ter penitenciária, e hoje nós temos uma penitenciária do regime fechado nova, que é a industrial. Que até hoje não está completa. Que ficou a meio caminho, porque falta o semiaberto e falta lá o presídio, e falta demolir o presídio da General Osório. Exato. Eu vi que o prefeito tem um sonho de demolir e fazer uma praça, que esse sonho não se apague. Né? Agora, nós temos que entender que o direito penal, ouvintes e Jorge, o direito penal é para o bandido de alta periculosidade, aquele que agride a sociedade, o traficante que arrebenta as famílias. Agora vamos pegar o vício das pessoas, que é jogo do bicho, que é... Não vamos criminalizar também o apostador do jogo do bicho? Há quem diga que o direito penal não deveria punir os vícios. É claro que todo mundo é contra o vício, contra o ócio, contra o vício em comida, vício em remédio, vício em bebida alcoólica, vício em drogas ilícitas. Isso é discurso comum. Nós devíamos ter mais atenção, Jorge. Saber agora, nós temos uma eleição de prefeito, eleição de vereadores. Quanto é que está o investimento aqui nas escolas, né? Na segurança das escolas, porque o tráfico chega perto das escolas, nas políticas públicas de atenção, na valorização desses professores, são eles que estão lá falando com nossas crianças todos os dias. Não adianta a gente achar que a gente vai pegar uma lei dura, botar lá um rapaz de 22 anos que fumou um baseado na cadeia
E agora nós estamos salvos desse problema. Porque isso não funciona. A cadeia é a escola do crime. A gente não conseguiu dar conta das cadeias ainda. Eu falo cadeia, porque isso é um termo antigo, né, Jorge? Estou ficando antigo, mas Mas a gente está falando de um sistema carcerário falido no Brasil, né? Falido. E pior, nós não podemos abrir mão. Esse discurso, também não pode prender. Não, está errado também. Nós precisamos de um sistema prisional. As penas não estão reeducando. E nós não podemos abrir mão dos presídios. E eu queria dar um dado aqui. Quando nós lutamos, eu me lembro bem, o doutor Aquino era presidente da OAB aqui em Blumenau, o doutor Aquino Neves, e eu era vice. Depois eu sucedi e virei o presidente da OAB de Blumenau. Mas na época do doutor Aquino, a CIB, e a OAB, o doutor Aquino e vários colegas, eles foram a Joinville. E lá foram na penitenciária industrial. Inclusive lá era explorada pela iniciativa privada. Olha que interessante. Lá, ouvinte, 70% daqueles que saíam, cumpriram pena, saíam, 70% se reeducavam, não eram reincidentes. 30% cometiam delito de novo, um ano após. E voltava para o sistema. Em Blumenau, naquela época, eles chamam de PRB, né, que é o Presídio Regional de Blumenau, esse é General Osório, né? Era o contrário. 70% o ano depois estava de volta para o sistema e 30% conseguia seguir uma vida digna, honesta, enfim, e não se envolvia com questões penais. Então eu quero dizer ao ouvinte o seguinte: claro que não são todos que vão se reeducar, é evidente, isso seria uma utopia, mas há índices melhores, né? Com práticas melhores. Antigamente tinha um presídio agrícola em Curitibanos que era um exemplo do Brasil, porque eles faziam o que lá? Plantavam, trabalhavam, custeavam a própria despesa do presídio e funcionava bem. Então nós podemos ter, aqui em Blumenau, essa penitenciária industrial era para estar lotada com as empresas explorando aquele trabalho deles. Bom para eles, bom para a família deles, bom para a vítima que recebe indenização, bom para as empresas. É disso que nós temos que cuidar. Agora, essa decisão do STF é uma decisão que seria uma consequência natural em cima de uma lei que foi feita em 2006. Eu não estou dizendo também que a lei está errada. Só quero dizer que agora a carga caiu sobre o Supremo. Talvez por outras ações que ele também já tenha tomado e porque é uma decisão polêmica. Mas cabe hoje ao Poder Judiciário racionalizar a lei. Vamos manter um crime que não tem pena de prisão só para fichar o cidadão? Essa é a grande discussão que teve ontem, última quarta-feira. E a resposta do Congresso avançando com um novo projeto? Aí é um debate bonito, né? Esse vai ser um debate porque dizem, né? Se coloca que é que quer botar todo mundo com droga na cadeia, independente da quantidade, né? Olha, Jorge, às vezes dá vontade de dar até uma resposta irônica, né? Mas por respeito ao ouvinte aqui, a gente não vai fazer isso. Mas não tem cadeia para isso. Nós não temos. Nós vamos pegar o usuário, vamos pegar o menino de 19 anos que fumou um baseado e vamos entregar lá para a escola do crime. Eu não vou dar o nome dessas organizações criminosas porque seria fazer uma propaganda. Mas vamos soltar lá para a escola do crime. Nós vamos pegar esses jovens, esses usuários que estão errados, né? Às vezes tem culpa de família, tem culpa dele, tem culpa de todo mundo. Nossa, da escola tem culpa de todo mundo. Nós vamos pegar todos esses aí e vamos jogar dentro dos presídios, na escola do crime. Lembrando que depois vem indulto de Natal, a gente sempre esquece disso, porque nós estamos preocupados com as férias, mas ali em dezembro, no finalzinho de dezembro, não vem sempre o indulto de Natal, não solta todo mundo que tem coisa pequena? Quem furtou e não teve violência ou grave ameaça, não solta todo mundo no final do ano? Solta. Por quê? Por que solta? Porque custa muito caro. Quanto é que custa um preso? Vamos pegar o usuário e vamos botar na cadeia? Quanto custa um preso? Ou vamos gastar nas crianças que estão aí na escola querendo estudar e vão ser o futuro, os engenheiros de amanhã, os economistas, os advogados, os médicos, os eletricistas? Esse é um debate difícil. Eu não sei se o Congresso deveria votar isso como uma vindita ao STF. Porque ninguém explica. Eu assisto TV Justiça. O pessoal critica a TV Justiça. Poxa, mas lá dá para ver os votos. É claro que tem um outro ministro lá que eu também não gosto, que faz coisas que não devia fazer, viaja para cá, para colar. Mas nós não podemos deixar de entender, primeiro que ali são 11 ministros do Supremo. Mas nós temos 15 mil magistrados aí no Brasil. Gente séria, passou em concurso, trabalha dia e noite, analisa caso a caso. Quando um parente nosso, um cliente nosso for pego,
poxa, a gente quer um juiz comprometido com a situação. Vem cá, não é tudo igual. Distingue o joio do trigo. É isso que a gente faz. Quando o nosso filho é pego, a gente consegue olhar para ele, poxa, mas esse menino não fez nada, ele andou ali. A gente consegue fazer a distinção. Mas quando nós falamos para a sociedade, para os outros, a gente é extremamente radical, moralista. Não a gente, as pessoas que a gente segue. Né? Então eu digo que nessa hora a gente tem que ter tranquilidade. Acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está muito ácido. Né? Ele deveria ler o acórdão, entender. E o nosso legislador, Jorge, apesar de fazer as leis, eles não gostam muito do direito. Eles não gostam muito de estudar, ler o direito. Às vezes votam coisas sem tempo de ler. Isso acontece, inclusive, aqui em Blumenau, na Câmara Municipal, que um vereador, que eu não vou dizer quem é, porque não preciso, me disse, doutor, não dá tempo de ler às vezes. Sim, tem o regime de urgência urgentíssima, né? O tradicional regime de urgência urgentíssima, que acaba acelerando todo o processo e numa única sessão não dá tempo de analisar a fundo os projetos encaminhados. Né? Aí depois tem que ir na rádio, falar alto, acusar, berrar para desviar o debate, porque na verdade votou e, vamos ser francos, não leu. E por que votou? Às vezes só para agradar um governo de plantão, para que o governo libere lá uma verba, faça a pavimentação da comunidade onde ele tem o apoio político. Então nós estamos... Eu acho que tudo bem, o sistema é assim, né? A gente tem que ser crítico do Supremo. Claro que sim, da Justiça, claro, eu sou advogado. Todo dia eu debato, eu recorro de decisões judiciais. Mas nós temos que ter racionalidade. Nós temos que ser crítico do parlamento também. Nós temos que ser crítico do executivo. Nós temos que ser crítico do Lula e crítico do Bolsonaro. Porque é evidente que os dois também têm interesses eleitorais. Claro que querem, sob o seu modo, também impor a sua verdade. Mas a verdade ela é multifacetária, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já vou fazer um convite para o senhor voltar aqui novamente para a gente falar sobre o descrédito da justiça. Nos últimos anos, né, tem se atacado tanto o poder judiciário, com ou sem razão, a gente vai discutir aqui, que gerou um descrédito da justiça. A gente vinha com descrédito do político, descrédito de governos, e a gente agora está com descrédito da justiça. Ou seja, descrédito dos poderes, né? E que tem gerado muitos ataques em redes sociais, principalmente, né? E eu queria debater isso com o senhor também numa próxima oportunidade, se o senhor estiver à disposição, que é muito importante. Claro, será um prazer. É fundamental. E nós precisamos entender para poder criticar. Exatamente, né? Entender o papel de cada um acima de tudo, né? César Wolff, advogado constitucionalista. Obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço.